ocorreram no ano que está chegando ao fim por conta de que a Leila foi cobrada por contratações. Ela já disse que para o ano que vem vai contratar muito, já está no mercado, já está se organizando. O Palmeiras sabe exatamente quais são as carências, as dificuldades. Está chegando, por exemplo, do Racing o Aníbal Moreno, está saindo Jailson em final de contrato. O Palmeiras é um time hoje estabilizado, organizado, tem algumas coisas para sanar, mas são poucas. Vocês sabem que a temporada começa com coisas positivas. A principal delas, Capelani, Abel Ferreira permanece. A maior contratação, talvez, do futebol brasileiro, me arrisco a dizer, porque para mim é uma contratação. Havia a possibilidade de você perder um cara que, querendo ou não, gostem ou não vou falar que ele revolucionou o futebol, mas ele revolucionou talvez a maneira da gente interpretar o que ele pensa de futebol taticamente falando e a maneira que ele conduz esse time do Palmeiras, que ele tem os caras na mão. E não estou falando da maneira pejorativa, estou falando da maneira positiva, que muitas vezes a gente percebe que um time com a barriga cheia, como tem esse Palmeiras, campeão de tudo nos últimos anos e de 2015 para cá, é impressionante o que ele consegue fazer. E outra coisa, agora com o investimento um pouco mais pesado por parte da diretoria de futebol, eles já contrataram o Caníbal Moreno, que é o apelido dele lá no futebol argentino. Outros jogadores devem chegar com a saída do Arthur também, que foi muito bem vendido, pensando em questões financeiras. A grande verdade é, enquanto a gente está vendo o Corinthians passando por um processo incrível de reformulação em todos os departamentos, e o Santos passando pelo mesmo processo, você vê o São Paulo pontualmente e o Palmeiras principalmente. É que nem, sabe aquela história de trocar a asa com o avião, já que a gente está falando de Leila e avião em andamento aqui, não precisa trocar nada, é só você reabastecer em alguns pontos específicos que o negócio roda sozinho. O Palmeiras está na manteiga. Agora, os nomes com perspectivas que estão sendo ventilados, no caso, Cauli, destaque do Bahia. O Bahia não fez uma grande temporada, mas teve momentos pontuais de muito brilhantismo. E o Caio Alexandre foi muito aqui, elogiado pelo Denilson várias vezes. É um volante que, no time do Vojvoda, ele se destacou, ganhou titularidade, tem um futebol muito interessante, necessário também para o Palmeiras. Acho que se os dois vierem, são jogadores para, não sei se para titularidade, mas para brigar por posição, principalmente o Caio Alexandre. O Cauli sendo preparado até para jogar com o Veiga ou como um sucessor do Veiga. Não, eu acho assim, a situação do Caio Alexandre. Eu acho que é jogador para chegar para ser titular. Eu não sei qual é o futuro do Gabriel Menino, que também, obviamente, é um jogador mais jovem e tem uma perspectiva de venda para o futuro. Zé Rafael, o Abel já deixou explícito já que ele quer que permaneça. Gustavo Gomes, assim, o Abel também, obviamente, tem esse poder de falar com a presidente, com a Leila e falar, pô, pelo menos segura esse jogador, segura aquele jogador, porque não adianta nada você trazer alguns jogadores jovens, que alguns, e aí vai no individual, uns demoram mais que outros a se adaptarem num estilo de jogo, até mesmo num clube. Então é importante você ter a liderança, manter a liderança que o Palmeiras tem hoje, desde o goleiro, Gustavo Gomes, o próprio Murilo, que fez uma temporada também muito boa ao lado do Gustavo Gomes. O Luan, quando teve oportunidade, jogou bem. Agora, esse meio de campo, com a chegada de, se caso acontecer do Caio Alexandre, fica com muito mais qualidade esse meio de campo do Palmeiras. E ainda mais que o Zé Rafael, ele transita no meio campo. Ele pode jogar de primeiro volante, segundo, de meia não vai jogar. Quem que é o outro que vai vir, Rê? Como é o nome? O Caio Alexandre e o Cauli. Não, eu quero do Bahia. Cauli. Fez gol no Corinthians. Não é Cauli. É ele? Não, é o Cauli. Agora... Cauli. Cauli. Cauli, você não lembra do Cauli lá do 5x1? Eu lembro. Conceição. Eu me lembro. Agora, ontem também tinha um papo de que o Fortaleza... O Palmeiras não é lugar de aposentado. Na negociação, porque... O que é, Leila? O Palmeiras não é lugar de aposentado. Não. Agora, teria uma negociação porque o Fortaleza está pagando parceladamente, não é? O valor do Caio Alexandre. E aí que, de repente, o Palmeiras cederia o Breno Lopes pro Fortaleza e o Caio Alexandre viria com parte de pagamento. Será que isso aí tem fundamento? Porque ele virou um titular na reta final com o Abel. Os principais jogadores, eu parei pra pensar aqui, que o Palmeiras contratou nessa era vencedora, são jogadores sem muito, entre aspas, nome, mas que chegaram e jogaram muita bola e hoje construíram o nome. A gente pega o próprio Veiga, assim, começou no Palmeiras voando, chegou no Palmeiras sem ser um cara tão expressivo. Veio do Curitiba, né? Exato, voou no Palmeiras. O Scarpa também estava lá no Flutal, no Palmeiras, voou, foi pra Europa, craque do brasileiro. Eu concordo com o Capela quando ele fala sobre o Abel Ferreira. Para mim, a principal contratação do Palmeiras é um cara que... Ele até resgatou um pouco a vontade, assim, de ver coletiva, né, cara? De tudo que ele tem para falar. Um cara, assim,
E eu imagino que o fato dele ter ficado no Palmeiras é um sinal de que a Leila prometeu um projeto esportivo para ele melhor para o ano que vem. Então é isso. Sobre o Breno Lopes, eu gosto. O Ronaldo vai falar do dedo lá que ele mostrou para a torcida, enfim, com certeza. O Ronaldo só fala isso. Só que é um jogador que sempre que esteve em campo representou o Palmeiras. Fez gol importante agora no título brasileiro, gol importante Libertadores. Então eu não sei se seria uma troca tão interessante, não. Tem que ver esses modelos de negociação. Porque todo mundo, quando vem que a história é com o Palmeiras, o preço vai lá em cima, Capelanes. Mas aí como é que vai fazer? Vamos supor que o Breno Lopes vai embora do Palmeiras, tá? Terminou a temporada, vai embora. O Endrick, daqui a pouco, malas prontas, vai pra Madrid. Quem que é o centroavante do Palmeiras tirando o Tem Rony? que contratar, irmão. E aí bate com o que a Renata acabou de falar. Porque o Flaco Lopes aí não reserva. Exato. Ponto. Que terminou a temporada como titular, mas é mais ou menos assim. Eu acho que o torcedor, nada contra o Breno Lopes, pelo contrário. Não, mas o Flaco Lopes acho que não terminou Não, titular. foi Breno Lopes. Ah, o Desculpa. Breno. Flaco Lopes. O Flaco, Desculpa, eu falei do confundi. Flaco Breno Lopes. Lopes, isso, perfeito. É que é tudo Lopes, tudo mesmo, Lopes. é muito É o Lopes. Breno E o Flaco? Eu só acho que o Flaco Lopes ele ainda não é um jogador. Na troca, você está sugerindo é o Flaco Não, é o troca. Breno. Quer dizer, no é o Flaco. Breno que É o teria, Breno, o Fortaleza. é o Breno Isso iria. ontem saiu uma especulação Isso, de que Breno na Lopes, negociação tá o bom. Breno. Exato. Eu acho que só para resumir que tá na reta final, mas é deixar claro que se o Palmeiras perde o Breno Lopes, o Flaco Lopes não tá pronto para ser titular e não tem o Endrick, você tem só o Rony que vai ter que ir pro mercado. E aí? Todo mundo coloca a faca e sabe que o Palmeiras tem grana para poder gastar. E aí?